Aí a gente tem o logger, né? Esse profissional do departamento de fotografia, né? To log, né? Esse verbo em inglês, ele é justamente fazer adentrar, né? Seria a tradução dele, né? Tanto é que quando você vai lá no seu e-mail, está escrito login, né? Login, né? Entrar dentro, né? Com perdão do pleonasmo aí, né? Esse logger é um cara que pega os cartões de memória, digamos, né? Do fotógrafo e do gravador de som, né? O técnico de captação de som direto, né? Ele descarrega esse material, esse conteúdo, né? Esse material bruto para o computador, mas ele simplesmente não faz só isso, né? Ele organiza, né? Esse conteúdo de forma a o editor, né, a facilitar o trabalho, né, do pessoal da pós-produção. Bom, o que eu acho interessante de falar sobre começar a falar a partir desse ponto, né, quando a gente está falando de armazenamento, né? O primeiro ponto que eu acho legal do Logger fazer é descarregar a estrutura de cartão, né? Como assim? Descarregar a estrutura de cartão inteira, né? Ou seja, ele ao receber um cartão de memória, ele copia todo o conteúdo da raiz do cartão, né, direto para o computador. Ele não simplesmente vai lá e seleciona somente os arquivos de vídeo, as fotos que ele quer descarregar, né? Ele descarrega justamente o conteúdo integral do cartão, né? Isso é interessante porque você evita às vezes de perder material, descarregar um material. Cada fabricante, né, cada câmera tem uma estrutura de cartão específico, né? E às vezes um material ou outro pode passar batido de uma câmera que você ainda não conhece, que você ainda não teve contato, sabe? Simplesmente porque você não explorou a estrutura de cartão inteiro. E é uma coisa que vale a pena, né? Quando você está trabalhando num projeto grande, vale a pena você ter esse cuidado, esse justamente esse cuidado com o material, né? Você descarregar integralmente os cartões, né? Toda vez que o fotógrafo te entregar, né? Ou seja, é, isso dá ao editor e quem mais for trabalhar com aquele material uma ideia assim bem completa do que foi feito. Outra coisa que é interessante é a formatação desse cartão, né? Eu nunca gosto de fazer isso no computador. Eu sempre procuro formatar no dispositivo onde ele está sendo utilizado esse cartão de memória, né? Por exemplo, numa câmera, né? Se eu estou rodando com o cartão numa câmera, é a câmera que eu procuro usar para formatar o cartão, né? E não o computador. Porque justamente quando é a história de fabricante, quando eu falei, né? Cada câmera, cada marca específica precisa de uma estrutura ali que o fabricante, né, criou, né? E se você formata, às vezes apaga eventualmente um arquivo ou outro no computador, isso seria equivalente a, sei lá, mutilar o cartão, né, essa estrutura, né? Então, para um funcionamento ideal, sempre é indicado você formatar direto na câmera, né? Na câmera em que você está trabalhando, inclusive que haja um diálogo, né, entre esse fotógrafo e esse logger, né? Ó, eu descarreguei, não, esse aqui já descarregou? Sim, eu descarreguei, mas não formatei, formata na sua câmera, sabe? Esse tipo de cuidado mesmo, né? E diálogo, né? Bom, o que é legal também, outro cuidado que é importante manter quando está trabalhando com esse tipo de processo, né? Organizar o material, né? Tanto em pastas, em um HD, quanto muitos loggers são editores também, né? Eles já montam o projeto, né? Eles já abrem um projeto num software que eles vão trabalhar e já importam esse material e repetem essa mesma organização de pastas, né? Enfim, não é obrigação, né? Mas é uma coisa que, como é um profissional que ele é fluido, né? A gente está aqui justamente falando de
armazenamento, de edição de vídeo, né? E esse cara é do departamento de fotografia, ou seja, é justamente esse profissional para estar fazendo essa ponte, né? Então, muitas vezes ele até edita, né? Até seleciona material que ele recebeu e organizou, né? Mas, de qualquer forma, é sempre importante salientar que organizar essas pastas, né? Esse material, as brutas em pastas, da mesma forma, organizá-las dentro do projeto, né? Manter essa mesma organização de áreas, de câmeras, cartões, né? Dentro do projeto, quando você for importar esse material para editar, trabalhá-lo, né? E uma última dica, por hora, seria a respeito eu chamo de espelhamento, né? Do material. O que seria isso? É sempre prudente você, dependendo do tamanho, né, da magnitude de um projeto que você pegar, é sempre interessante você ter um backup, né? Você ter uma cópia, né, idêntica desse material bruto em um outro lugar. Às vezes o material está no seu computador, você está trabalhando com ele, mas seria interessante também você ter uma cópia de todo esse material bruto no HD externo, se possível na casa de outra pessoa até, assim, para evitar qualquer imprevisto, né? Você, enfim, pode até acontecer algum problema com o seu computador quando você está trabalhando, mas pelo menos você vai ter uma cópia resguardada daquele material, né? O que acontece? Por falar em HD, né? É sempre interessante também observar uma conduta, né, com relação a esse tipo de equipamento. Tem dois tipos de uso, digamos, né? Armazenamento. Você compra um HD e coloca o material simplesmente para deixar ele armazenado lá. E outro uso seria para trabalhar diretamente com HD. Eu estou dando exemplo aqui de você descarregar material por HD interno do seu computador, mas pode acontecer de ser tão grande o seu material bruto que você precisa comprar um HD externo maior, cuja capacidade seja maior até do que o seu HD interno do computador, né, só para fazer caber o projeto, né, só para você conseguir ter ele todo num lugar só. Aí você vai ter que trabalhar com esse HD plugado no seu computador, né? Quando você se deparar com essas duas situações, né, vale a pena lembrar que não é interessante você trabalhar com HD totalmente cheio, né? Se você for usar um HD para trabalho, eu acho prudente não encher ele, né? Não colocar conteúdo nele até mais de 75%, que pode acontecer enquanto você está trabalhando, né? De você realizar funções ali e sobrescrever, né? Escrever por cima, acabar perdendo alguma parte do seu material bruto. Agora, quando você vai armazenar, né? Usar seu HD só para armazenar, aí tudo bem, né? Nunca encha também até a tampa, vamos dizer assim, né? Porque pode acontecer de você perder alguma coisa. Quando a gente está falando de HD, a gente está falando de uma tecnologia um pouco mais barata do que essa que a gente vai falar agora, né? SSD. Aí o preço já é um pouco mais caro, né? São duas formas de armazenamento. Uma é disco rígido, hard disk, né? Drive. O nome seria HDD, né? Mas a gente usa só HD, né? E SSD é disco em estado sólido, né? Solid State Disk, né? O SSD, como diz o nome, ele é bem mais resistente, portanto mais caro, né? Ele é utilizado justamente para se instalar sistema, né? Ou seja, você instala o sistema operacional dentro do HD, num computador dentro do SSD, né? Justamente porque ele vai abrir mais rápido determinados programas, né? Abrir mais rápido o próprio sistema operacional, ligar e desligar, né? É mais confiável, né? O que é interessante a respeito de armazenamento ainda, né? Você sempre orçar, quando for esse tipo de projeto, né?
o custo de armazenamento, né? Ó, eu estou embutindo tal valor que é justamente para armazenar, comprar um HD e armazenar esse projeto, né? Ou vários HDs, né? Para armazenar esse projeto, né? Isso é interessante, às vezes, demonstrar esse cuidado, né? E é bom também porque você vai criando o seu acervo pessoal, né? Nem sempre você vai utilizar todos os materiais que você rodar, né? De todos os projetos. Às vezes é um projeto bem importante, uma viagem que você... Uma viagem, né? Principalmente, né? Um lugar que você, às vezes não volta. É importante guardar esse material, né? Então você ter sua biblioteca pessoal, né? Você pode até, sei lá, passar por uma situação de usar material de um projeto em outro, justamente porque você, sabe, não tem tempo para produzir ou sobrou uma imagem de um, sabe, esse tipo de coisa. E você, de tempos em tempos, pode fechar o seu próprio um clipe, né, o que o pessoal chama de reel, né, um apanhado com imagens que você produza, né, esse tipo de coisa. Galera, como é que eu mantenho a organização, né, dos HDs? Respeitando justamente todas essas informações aqui que eu já passei para vocês. Eu gosto de organizar os HDs, as pastas, né? Por exemplo, no caso do setor privado, né? Que é o que eu tenho mais contato. Por cliente traço projeto, né? Ou seja, dentro dos HDs vão ter várias pastas, às vezes vários projetos, diferentes projetos do mesmo cliente, né? E diferentes clientes, né? Mas sempre organizando dessa forma, né? Que é fácil de achar, assim. Dentro dessa pasta, eu gosto de ter uma pasta de projetos, são os arquivos, né, gerados pelo software, né, de edição de imagem, edição de vídeo. As mídias, material bruto, né, gosto de organizar por datas, por diárias, sempre retroativo, ano, mês, dia, que sempre vai manter, né, por ordem alfabética no computador, né, por mais que sejam meses diferentes, de anos distintos, enfim, vai manter uma ordem cronológica se vocês, né, mantiverem essa organização, né. Dentro de cada pasta, de cada diária dessa, gosto de dividir por grava, é, dispositivos de registro, né, câmeras, gravadores, né, o pessoal que está fazendo fotografia still, né, justamente para manter organizado que cartão, né, é de qual dispositivo, né, daquele dia. E por sua vez essas pastas, né, desses materiais, desses gravadores, essas pastas, digamos, desculpa, me foge a palavra agora, essas pastas desses dispositivos de registro, né, elas podem ser organizadas em cartões, né, onde eu justamente gosto de manter essa organização, né, de baixar a estrutura inteira de cartão, como a gente já tinha falado em outros vídeos, beleza? Mantendo mais ou menos essa estrutura interna, fica sempre, em todos os projetos, fica fácil de você, enfim, enxergar as coisas de uma maneira rápida, né? Na real, você precisa respeitar esse processo, precisa fazer desse jeito? Não, faz do jeito que ele funcionar melhor, né? Isso é só uma sugestão de como você pode organizar bem o seu material, beleza, galera? E, enfim, de tempos em tempos e fechando clipes, né? Fechando justamente esse reel que eu tinha falado no vídeo passado.